Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre a base principal do Wing Chun, chamada Yi Chi Kin Yo Ma. Muito bem, muito comum quando você faz uma busca rápida no YouTube por vídeos que falam sobre a base, né? Você vai ter ou fragmentos sobre esta base, algumas pessoas explicando somente pequenos detalhes, ou às vezes mesmo esses pequenos detalhes eles possuem informações que não são, vamos dizer assim, relevantes para a prática do sistema Wing Chun. E também algumas informações podem gerar danos, né, físicos em suas pernas, no seu corpo, que vai ocasionar problemas, né, futuros, então, inclusive impedindo você de ter uma prática longeva e de continuar treinando a nossa arte marcial que a gente tanto gosta. Então eu decidi trazer de forma gratuita, de forma totalmente exposta aqui no YouTube, uma aula completa sobre a base do Wing Chun, justamente para tirar as dúvidas, justamente para que esses pequenos desentendimentos possam ser esclarecidos e a gente possa treinar de forma mais, vamos dizer assim, produtiva, né? Então, sem muito papo, vamos para a aula. A primeira coisa que a gente vê, né, de maneira difundida é, quando executar a base, fazer pressão com os joelhos para dentro. Então, eu já tinha um vídeo aqui, um vídeo curto, sobre o porquê de não executar essa pressão com os joelhos um contra o outro, né? Mas, novamente, o joelho é uma articulação simples, né? O corpo possui articulações compostas e articulações simples. Qual que é a diferença? Normalmente você vai ter o seguinte, por exemplo, o joelho é uma articulação que possui somente dois movimentos, extensão e flexão, ok? E articulações compostas vão possuir mais do que dois movimentos. Rotação, vai possuir a possibilidade de adução e abdução, flexão e extensão e tudo mais. Um exemplo de articulação composta é o ombro. Então, voltando no joelho, o joelho não faz o movimento de rotação, vamos assim dizer. O joelho não rotaciona nem para dentro nem para fora. E o joelho não faz também essa dobra lateral, né, que a gente pode ver em outras articulações. Algumas pessoas vão dizer, poxa, mas eu vi um cara na internet, uma pessoa na internet, fazendo um movimento praticamente impossível com o joelho e tudo. Exatamente, algumas pessoas elas possuem uma flexibilidade natural, né? uma hipermobilidade natural, já uma coisa genética, mas isso é algo que algumas pessoas nascem com essa condição e que tem os seus prós e os seus contras, assim como qualquer condição física. Tudo, né? Eu sempre parto do pressuposto do equilíbrio, no yin yang. Então, para mim, a questão dos opostos não é só uma questão filosófica ou contemplativa, mas é uma questão prática mesmo, né? Equilibrar de forma correta o corpo é uma maneira de manter uma prática longeva, até porque eu acredito e ensino que o Wing Chun pede esse equilíbrio físico, né? Então, algumas pessoas vão possuir isso, outras pessoas vão treinar mobilidade durante um longo período e vão adquirir essa possibilidade de mobilidade. Tudo bem, isso é uma questão daquela pessoa, uma questão individual que ela treinou e buscou aquilo. Mas, naturalmente, o joelho não possui esses movimentos, somente extensão e
flexão. Então, fazer uma pressão, pressionando o seu joelho para dentro, um contra o outro, gera uma força, uma carga muito grande na região medial do joelho, o que é prejudicial para a saúde dos joelhos. Então, quando nós falamos em IRAS, né, IRAS é uma sigla que ficou famosa para quem não vem da linhagem de WT europeu, assim como eu, traduzindo, é postura de rotação e abdução interna, e adução interna, desculpa. Então, isso fala mais sobre o que executar, como executar, que nós vamos trabalhar hoje aqui, mas não é um nome em chinês. O nome em chinês não traz muito sobre a base, na verdade, e eu até falo isso no meu e-book. Já fica o convite, o e-book, preço bem acessível, então o link está disponível nos comentários ou na descrição do vídeo. Então, voltando, o joelho ele faz uma movimentação para frente na IRAS. Nós pressionamos o joelho para frente, afundando o joelho e respondendo à máxima da base que diz: os joelhos pressionam a terra e a cabeça pressiona o céu. Essa é uma máxima taoísta que coloca o ser humano como intermediário entre céu e terra, né? Permaneça firme no chão e com a cabeça no céu. Então, a base, nós pressionamos com o joelho para baixo, não para dentro, ok? Outro ponto importante é essa triangulação que nós fazemos. Geometricamente falando, o triângulo é a postura é a forma geométrica mais forte, né, mais consistente e estável que nós temos na natureza. Então, pensando numa perspectiva geométrica, o triângulo ele é muito mais forte e mais potente do que outras formas. Porém, falando da nossa anatomia, quando nós temos bases muito amplas, se torna mais difícil a movimentação quando você coloca peso muito espaçado. Quando a gente está falando do combate corpo a corpo, passos curtos e ágeis são melhores. Você pode ver, né, mesmo saindo fora um pouco do Wing Chun, você pode ver o pessoal da luta esportiva, o pessoal do boxe, do MMA, de forma geral, eles não têm bases muito longas, eles não fazem movimentos muito espaçados, porque justamente a ideia é que você possa se mover rápido, voltar, bater, sair, sem precisar ficar muito tempo no lugar. As bases longas, elas são resquícios, né? Elas são feitas para armas longas, os bastões, as lanças, né, que vão ser pesadas, e quando você faz o movimento, uma base curta te desequilibraria. Portanto, uma base mais larga, mais estável para esse peso é necessário. Mas quando a gente está falando do combate corpo a corpo, sem armas, as bases mais curtas são mais importantes. E aqui são mais efetivas. E aqui só uma questão, lembrando que o Wing Chun não possuía armas na sua origem. As armas vão chegar um tempo depois da origem do sistema Wing Chun, né? Então, a base do Wing Chun é uma base pequena, uma base fechada, onde você tem possibilidade de andar, de esquivar, de se mover muito mais rápido, né? E continuar mantendo essa base. Um outro, vamos dizer assim, desentendimento em relação à base é de que ela não funciona para o combate. Isso também é um engano, né? Porque não existe base no Wing Chun que não seja IRAS ou Yi Ti Kin Nyo Ma, que é o nome em cantonês da base, e nada mais significa, nada menos significa que postura parecida com o número 2, porque para descrever o número 2, você tem um traço pequenininho e um traço maior, que é o que forma com o seu pé. Na frente um traço menor, na parte de trás, nos calcanhares, um traço maior. Então,
o 2, representado em chinês, ele tem 2 traços, um maior do que o outro, e a base tem esse nome. Algumas pessoas vão dizer base do carneiro, porque, né, vai pelar o animal, segura o animal com as pernas para poder fazer a tosa. Isso vem um pouco também desse desentendimento, dessa ideia de pressão dos joelhos. Então veja, por que eu estou falando disso primeiro? Porque a gente precisa então entender que a base ela é sim combativa, ela é usada, né, o tempo todo. Nada no Wing Chun é meramente estético, ou como eu já vi as pessoas dizerem na internet, de que essa base ela serve somente para treinamento, só para as formas, mas quando você está num combate você tem que colocar uma perna à frente ou algo do tipo. De novo, isso é um desconhecimento da própria base do Wing Chun. A base do sistema Wing Chun em si, né, é um desconhecimento do próprio sistema, porque no sistema Wing Chun nada é estético, puramente estético, nada é puramente, vamos dizer, é só para um treino, mas no uso prático isso não funciona, então você precisa, isso não existe. O Wing Chun ele é criado, ele é desenvolvido, e ele é todo pensado para um funcionamento prático, para uma coisa real. Nada é puramente estético no Wing Chun, ok? Então, tendo isso em consideração, entendendo que a base é sim combativa, ela pode ser usada, nós vamos para a entrada dessa forma, como entrar nessa forma. Você pode fazer isso de 2 maneiras, de forma, vamos usar a palavra aqui, tradicional, com uma ideia de um padrão, né, que vai acabar sendo encontrado em todas as linhagens, todas as escolas, todos né, as raízes, os ramos de Wing Chun que se vê por aí, ou uma forma não ortodoxa, né, uma forma mais livre, né? Então, a forma mais tradicional, você vai fazer isso com os braços acima, elevados aqui acima, na altura do tórax, não tocando na costela. As mãos, você vai puxar elas para trás, né? Então você tem o cotovelo sendo puxado para trás. A ideia não é deixar a mão aqui na frente do corpo, é que você puxe o máximo que você puder, mas tem que evitar levantar os ombros. Então, quando você faz isso, os cotovelos precisam afundar. E aí você tem uma postura, um alinhamento, onde você coloca os seus ombros e as suas escápulas, né, alinhadas e projetadas de uma maneira específica para o sistema Wing Chun. Feito isso, então, a primeira coisa que nós vamos fazer é afundar os joelhos. Por que é importante afundar os joelhos primeiro? Porque nós queremos trazer o centro de gravidade para baixo. A gente quer fazer uma base mais baixa para ter mais estabilidade e garantir que a gente tenha mais força na hora da execução das técnicas, que a gente já vai ver isso daqui para frente. Então, ou com os braços aqui, ou você pode fazer com os braços relaxados, para que você realmente preste atenção, coloque sua intenção e atenção nas suas pernas, na sua base, propriamente falando. Feito, né, a flexão do joelho aqui, você vai abrir a ponta dos pés, mantendo o calcanhar no lugar. Então, colocamos um eixo bem no meio do calcanhar e vamos abrir a ponta dos pés. O que é importante aqui é reparar que eu não vou subir para abrir a ponta dos pés. Eu vou fazer isso lá embaixo, ó. Eu abro a ponta do pé, mantendo a mesma flexão. Então, aqui eu já tenho um exercício para condicionar a minha perna, condicionar a musculatura. Eu posso segurar aqui dentro, né, o período de tempo fica a seu critério, mas eu posso segurar aqui e trabalhar a isometria da perna. E aí eu trago o eixo para a região do metatarso, né? Onde é essa região do metatarso, professor? A região do metatarso é esta região do pé aqui. Então eu vou trazer um eixo para esta região aqui do pé, onde dentro da medicina tradicional chinesa, eles vão dizer que existe um ponto de energia, assim como existe
na mão, Lao Kun, você vai ter também no pé. Aqui eu deixo em aberto para você, dentro da sua particularidade, da sua subjetividade, se você acredita ou não. Eu não acredito em energia, professor, não acredito em ti, eu não acredito em nada dessas coisas, não tem problema. Porque o eixo é aqui, porque é uma área de maior região do pé e você ganha mais estabilidade. Para quem acredita na questão do Ti, nos meridianos, também essa área, um não descarta o outro. Essa área é onde tem o ponto de Lao Kun do pé. Okay? Então um não descarta o outro, isso fica a seu critério, sua subjetividade. Então voltando, afundamos o joelho, abrimos com o eixo lá no calcanhar a ponta do pé e depois transferimos o eixo para a frente, abrimos o calcanhar, triangulando a perna. O que é importante? Realmente precisamos fazer um triângulo com a perna. O seu pé precisa estar diagonalmente para dentro, projetando um triângulo na sua frente. E aí os seus joelhos vão projetar junto com essa linha. Eles vão perpendicular a essa linha, eles não vão para dentro, eles vão para a frente e aí naturalmente gerando uma pressão para baixo. Feito isso, o que é importante aqui também é o quadril. Muito comum, por causa de fotos, imagens que a gente tem, por exemplo, do próprio Ip Man, é muito comum ver pessoas fazer iras e projetar a coluna para trás assim e deixar o quadril exposto e aberto aqui na frente. Então você vê o pessoal com uma postura muito exagerada. Isso é perigoso para a lombar, porque quando você receber uma carga, né, ao invés desse fluxo de força correr e ser direcionado para o chão, que é uma das intenções da base, esse fluxo de força ele vai pressionar a sua lombar. Isso, com o tempo, gera problemas para a sua prática, então não fazer isso de forma alguma. Outra coisa que também não se deve fazer é projetar o corpo para a frente. Então, quando executa iras, o corpo fica projetado para frente e o quadril para trás. Também não é possível manter isso por uma questão de sobrecarga na lombar. Os músculos da lombar estão sendo usados o tempo todo. E também você coloca o rosto muito próximo, né, em exposição aos ataques do oponente. Então, no Wing Chun, quando nós fazemos os movimentos, nós não vamos com a cabeça junto com o golpe, né? Então no Wing Chun nós vamos bater e a cabeça vai ficar para trás, a cabeça vai ser retirada do alcance, porque eu quero lançar as minhas armas e não o controle dessas armas, ok? Então voltando aqui, puxamos o braço ou braço relaxado, joelho flexiona, abre a ponta do pé, abre os calcanhares. Aqui é importante, você pode levantar um pouquinho, né, vamos dizer assim, o seu pé e o seu calcanhar para fazer a base, porque aqui eu tenho um chão que me favorece, me permite fazer isso bem rente, mas pode ser que eu esteja treinando num espaço, né, no quintal, num gramado, pode ser que eu esteja treinando num parque, numa calçada mais áspera, e eu não vou conseguir ter essa rotação tão... ela não vai ser possível de acontecer tão claramente. Então eu posso levantar um pouquinho. O que deve se evitar também é exagerar no levantar e no levantar, né? Então aqui é demais, aí eu estou exagerando muito nesse levantar, vai ocasionar uma iras muito ampla, que também não é bom para a sua base. Então, mais uma vez, a entrada na base, flexiona os joelhos, abre a ponta do pé, abre os calcanhares, triangulando a base e mantendo o centro de gravidade equilibrado dentro desta base triangular, ok? Um outro ponto importante
que a gente precisa salientar aqui é quando nós vamos fazer um movimento, ele não pode ser muito amplo, né? Qual é o tamanho da íris? Ele é individual. Para cada pessoa, uma pessoa mais alta vai possuir uma íris maior do que uma pessoa mais baixa. Como que eu sei qual é o tamanho ideal para mim, para a minha íris? A gente tem uma medida que ela não é precisa, ela é aproximada, e aí você, no seu próprio treino, consegue chegar num melhor consenso. Quando nós executamos a íris, né, fazemos a abertura e o posicionamento da base, nós vamos fazer assim, ó, bem na ponta do seu dedo, você vai segurar e rotacionar o seu calcanhar para dentro. Esse espaço que fica aqui, ele tem que ser mais ou menos o espaço da sua mão, ou 4 dedos teu, e sempre vai sobrar um espacinho aqui, nunca vai ser preciso. Mas é como se você pudesse colocar a mão lá, vai sobrar mais um espacinho aqui, ok, sua íris está tranquila para você. Isso também varia um pouco. Por que não é aproximado? Porque tem uma questão também. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho a perna mais longa do que a grande maioria das pessoas. Então, em comparação com o meu tronco, eu tenho uma perna mais comprida. Tem gente que tem perna e tronco mais proporcional, então já vai mudar. Tem gente que tem perna mais curta, vai mudar também. Então, cada um, você vai achar a íris de acordo com o seu biotipo, ok? De acordo com o seu próprio corpo. Então, entendendo isso, entendendo que não se deve projetar o corpo para frente nem para trás, mas manter uma neutralidade, nós vamos para a parte do uso da íris, né? Então, a ideia de que a íris não serve para combate vem de uma ideia de que quando eu executo a base, essa é uma base meramente estética. O que nós vemos aqui é só uma questão, é só uma forma, né? Só um formato triangular, uma questão estética, puramente visual, mas eu não tenho nada acontecendo dentro, na perna, na musculatura, nas articulações e tudo mais. Então, a primeira coisa, da onde a gente vai tirar as informações de como executar? Das próprias máximas do sistema Wing Chun. O sistema Wing Chun ele possui provérbios e máximas, frases que são como se fossem leis, né? Vamos dizer assim, de como se deve executar o sistema. E algumas dessas são direcionadas à base. Então, uma das leis eu já mencionei aqui. Permaneça firme no chão e com a cabeça no céu. Então, os joelhos pressionam a terra, a gente precisa afundar a base e alinhar a coluna, esticar a coluna. Né? Não é olhar para cima, esticar a coluna não é olhar para cima. Trazer o queixo para dentro, né? Ó, não é fazer isso porque a coluna já dobrou. É alinhar, né? Trazer a coluna para cima, alinhar toda a estrutura, todo o tronco, enquanto a base desce. Ok? Feito isso, entendendo essa pressão, entendendo o alinhamento da coluna, nós vamos ter também o pé funcionando como uma pressão, um agarre no chão. Então, para isso, a gente pressiona principalmente os dedões no chão. A gente força os dedos no chão, né? E quando você faz isso, você percebe que você está mais agarrado mesmo, você tem mais estabilidade na sua base. Isso vai acontecer o tempo todo. Você pressionou o dedão no chão, ele é o tempo todo da sua prática. Mesmo quando eu estou andando, mesmo quando eu estou movendo, sim. O pé que está encostado no chão, ele está com o dedo pressionando o chão, para que eu tenha equilíbrio. Né? Então é como se a gente tentasse agarrar o chão com os pés. Isso vai gerar uma dor, um incômodo, né, aqui no meio do pé,
Porque normalmente a gente acaba não trabalhando como deveria a musculatura dos pés, que é uma musculatura extremamente importante para a prática do Wing Chun, é uma musculatura extremamente útil, e a gente não dá muita atenção. Então, se sentir uma dor, se sentir um incômodo, relaxa um pouco, mas tenha isso em mente de que isso é um sinal de que você está fazendo correto, ok? Então, em iras, pressionando o chão com os dedos, percebendo essa tensão na musculatura do pé, eu não posso enrijecer a perna. Se você enrijece os músculos da perna, se você faz uma contração, alguém vai encostar em você, nem precisa muita força. Encostou em você, você vai perder o equilíbrio muito fácil. Por quê? Quando você enrijece a sua musculatura, você conecta tudo em um bloco só. É como se você fosse uma estátua, né? Sem nenhum tipo de base. Imagina uma estátua somente ali equilibrada no próprio eixo. Alguém tocou nessa estátua, ele vai como esse vaso de planta aqui, tá ali parado, mas se eu empurrar ele não tem nenhum tipo de agarre, nenhum tipo de força que prenda ele no chão, a não ser a própria gravidade. Nós também usamos a gravidade, mas a gravidade por si só não é suficiente. Então, aqui eu já trago a primeira diferença que eu vejo dentro da minha escola, por exemplo. A base, ela é viva, ela não é algo estático. Eu vejo muita gente dizer que se você... uma pesquisa rápida que você coloca nas redes, na internet, e você vai ver que uma das características que é atribuída à base é de que a base é estática. O Wing Chun caracteriza-se por formas onde a base, por exemplo, o Siu-Nin tal, onde a base é estática e você faz movimentos na parte superior do corpo. Ora, se você disser assim, é estática porque eu não ando, eu estou parado no meu lugar, tudo bem, eu posso concordar. Mas se você disser que é estática porque a perna não move, porque a perna fica imóvel, estática, daí eu não concordo. Aí você tira uma característica da base muito importante e que lá na frente faz diferença quando você está aplicando, quando você está fazendo Shiksao e tudo mais. Então, voltando, a base precisa ter vida. E para que tenha vida, ela precisa ter mobilidade. Você precisa ser capaz de sentir espaço para se mover, né? No Wing Chun, nós não esticamos o joelho, nós não estendemos o joelho na base. Na base do Wing Chun não existe isso. Porém, se eu preciso mover um pouco, é possível. E ao mesmo tempo, se eu preciso ir para baixo um pouco mais, também é possível. Não fazendo isso, obviamente, não podemos levantar o calcanhar, vai perder o equilíbrio. Mas eu estou em iras e eu preciso descer um pouco mais para contrabalancear alguma força que veio, eu posso fazer. Então a base é viva, a base não é uma coisa morta, parada, como uma estátua. Os pés agarram o chão, mas a perna continua dentro daquilo que é possível, relaxada, ok? Entendido isso, nós vamos para as esquivas. Aqui é um bom exemplo de como a base é viva. Quando eu faço uma esquiva, eu preciso descer na minha perna, né? Aqui, por exemplo, numa esquiva de 90 graus que eu estou fazendo, eu preciso descer mais na perna. Porque se eu não descer, eu vou esticar o joelho esticado, alguém chuta, complicado. Aqui eu tenho mais força na base. Volto 90 graus ou direto 180 graus, né? Então, é necessário esse movimento, é necessário essa possibilidade de se mover na base. A base precisa ter vida. O eixo de esquiva é no metatarso, onde eu expliquei. Olha lá, o pé. Outra coisa importante, né?
algumas linhagens vão esquivar no calcanhar. Vamos fazer esse movimento aqui. Você pode testar na sua casa, né? Mas vocês estão vendo aí na câmera. Quando eu faço esse tipo de coisa, eu não consigo sair dessa área aqui, ó. Eu não consigo sair do lugar, porque eu estou preso, ó. Eu não saio, eu não me movo, percebe? Eu só giro o meu eixo, mas eu não consigo tirar o meu tronco do lugar. Agora, quando eu giro na região do metatarso, você pode ver, eu posso tirar o meu tronco do lugar. Ó. O meu tronco inteiro move. Então, se eu estiver numa situação em que eu preciso esquivar e bater, o meu tronco sai dessa área de ataque para que eu possa fazer o movimento. Então, aqui já começa a ideia de que a iras é sim usada no combate. Por exemplo, uma esquiva. Eu estou em iras. Não, mas iras é essa posição aqui. Não. Lembrem-se, iras é uma sigla, postura de rotação e adução interna. Quando eu faço isso, a característica de rotação e adução interna, ela continua aqui, porque isso está se referindo ao que você faz com a sua perna. Não está se referindo ao que você vê esteticamente. Entende? O que você vê esteticamente, o nome em chinês já diz, Yitikin é uma postura parecida com o número 2. O que nós queremos fazer com a perna não tem a ver com o que você vê. Mas, qual que é a característica da iras que eu passei? Perna triangular, joelhos baixos, fazendo uma pressão contra o chão. Quando eu esquivei, isso desapareceu? Não, isso continua aqui. Triângulo, joelho pressionando, né? A diferença é que eu vou mudar o meu ângulo. Lembra que eu falei das linhas? Agora, essa linha que projetava lá, eu vou esquivar, essa linha continua existindo. O pé não pode fazer isso, ó. Tá vendo? Eu vou abrir, eu vou expor. Ó o joelho aqui, ó. Ele continua para dentro. Eu continuo projetando ainda no mesmo ponto. Ó, não existe isso, tá? Se você vê isso também, tá errado, ó. Eu apontei para lá. Isso não é uma boa esquiva. Boa esquiva de 45, eu continuo apontando para o meu oponente. Agora, obviamente, preciso fazer uma esquiva de 90 graus. Aí o meu pé vai abrir, porque o meu oponente não está mais aqui. O meu oponente está aqui, então o que ele vê é ainda o meu joelho fechado. Pode ver que não está aberto, o meu joelho continua fechado. Percebe? Então, quando a gente está falando das laterais, eu faço uma esquiva de 90 graus. Você vê uma pseudo possível, não existe por causa do ângulo, mas você vê uma possível abertura. Mas quando a gente está falando do oponente estando aqui, a base continua fechada. Novamente um triângulo. Novamente uma perspectiva triangular na base do Wing Chun. Então, aqui, pouquinho da esquiva já mostra que a base é viva. E agora eu vou passar o passo principal. Tem muito mais que isso, obviamente, mas eu não quero estender essa aula demais, né, para que não fica muito longo o vídeo. O que eu gostaria de trazer hoje é justamente para ampliar a perspectiva sobre a base. E aí, vou fazer uma provocação aqui agora. É pensar, puxa vida, se em, eu não sei, 20 e tantos minutos, 30 minutos no máximo, eu acho que vai dar, já tem tanto detalhe, tanta coisa, né? E ainda não é tudo. Estou deixando claro, não é tudo o que a gente tem sobre a base. Poxa vida, imagina sobre o sistema inteiro de Wing Chun. Então, né, fica aí a provocação. Voltando na base,
eu espero não sair do raio de alcance, eu acredito que não, mas o passo saindo de Iras, ele mantém a mesma perspectiva. Quando a gente faz o passo, primeira coisa, eu tiro o meu peso, né, que está 50-50, está distribuído, e eu coloco ele todo, ou 90-10, que seja, algumas pessoas vão debater, e por mim tudo bem, eu vou colocar ele todo de um lado ou todo do outro. Para quê? Para que eu possa tirar esta perna leve, né, do chão, e o meu peso ele permanece aqui. Eu não preciso fazer um exagero, né? Eu jogo meu peso e a perna pode mover. Jogo meu peso, a perna pode mover. Minha perna vem fechando e ela vai para o centro, ó. Ela fecha primeiro e depois ela vai para o centro. E a perna de trás segue, mantendo a mesma perspectiva que eu passei da esquiva. Ó, se eu voltar aqui em 90 graus, eu continuo em Iras. É a mesma base, nada fora. Para voltar, pé livre, sem peso para trás. Olha a transferência de peso. De novo Iras. Se eu virar aqui nesse ângulo aqui, ó, eu continuo na base. Meu oponente está aqui, eu estou fechado, eu volto para Iras. Preciso sair com a outra perna, jogo meu peso, faço o passo, perna de trás acompanha. Preciso voltar. Olha o joelho fechado, olha a base acontecendo. 2. Estou na base novamente. Saio, arrasto o pé em direção ao oponente, mantendo a ideia triangular em cima e embaixo. Volto, saio, faço o peso. Tudo isso é Iras, né? Existe um nome específico para esse passo? Sim. Yapgurk. Algumas pessoas confundem e dizem que Yapgurk é esse movimento de subir a perna. Isso é Tungurk, ok? No Wing Chun você tem Tungurk e Bongurk. Você tem outras técnicas, mas fazer esse movimento não é Yapgurk. Yapgurk é isso. É essa perna que vai para frente, no passo saindo de Iras. Voltou, vai para frente, Yapgurk. Essa perna aqui desliza em frente, ok? Pensando nisso, mais uma vez eu defendo que não existe nada fora da Iras, da base, da postura do Wing Chun. Mesmo se eu preciso avançar e bater, espero não, o microfone, né, não ficar muito barulhento, mas quando eu preciso avançar e bater, eu volto, avanço e volto, né, ou aqui, volto. Ah, mas Wing Chun não recua. Também tem um vídeo falando sobre isso. O não recuar do Wing Chun é na intenção. A ideia de que Wing Chun não dá passo para trás, outra ideia também errônea acerca do sistema. Obviamente, se eu preciso ir e eu vou ter sim passo para trás ou normal. Isso é normal. Passo para frente e para trás. A gente pode pensar numa aula somente sobre os passos do Wing Chun, se vocês quiserem, tá? Então, pode comentar aí, deixar aí se gostaria de uma aula sobre passos do Wing Chun. Mas, voltando na base para fechar, então lembrar que dentro da sua esquiva, dentro da sua movimentação, seja ela 180, 90, 45, seja ela Yapgurk, passo saindo de Iras, passo mais comum do sistema, né? Tudo é Iras, tudo é a base,
Tudo é a mesma postura, né? E a mesma intenção com a perna. Wing Chun é uma arte de conceito. E o que nós fazemos é aplicar esses conceitos com o nosso corpo. Existe um conceito na base de rotação e adução interna. Como se faz isso? Aí eu te convido a fazer parte da SWTA. No mais, espero que essa aula possa ajudar, contribuir na sua prática de Wing Chun e fazer com que a gente evolua cada vez mais e busque melhorar cada vez mais dentro dessa arte marcial que eu gosto, que eu tenho certeza que você que está aí me assistindo também gosta. Fazer crescer esse sistema independente da escola, da linhagem que a gente tiver. Muito obrigado e até o próximo vídeo.